Motores de 3 cilindros não prestam. Não prestam. Tenho certeza que você já escutou isso ou já leu sobre isso. Talvez até pense exatamente isso, que motores de 3 cilindros não prestam. Mas calma lá, meu caro amigo, não é bem assim. Esses dias viralizou um vídeo no Instagram de um motorista lá de Salvador, proprietário de um Volkswagen Virtus 1.0, portanto, motor 3 cilindros, mostrando o carro dele com 650 mil quilômetros e, segundo ele, sem nenhum grande problema. Então, se tem um motor 3 cilindros que consegue alcançar uma quilometragem tão alta, como é que a gente pode generalizar e dizer que motores de 3 cilindros não prestam? Para começar, motor de 3 cilindros nem é uma novidade. Se a gente for voltar lá para o passado, o primeiro carro fabricado no Brasil, a DKV V-Maguete, lá em 1958, utilizava um motor de 3 cilindros. Já nos anos 90, nós tivemos aqui no Brasil o Suzuki Swift, um hatchzinho bem pequenininho que vinha importado. Quando equipado com motor 1.0, ele tinha um motor de 3 cilindros. Isso sem contar as motocicletas. Tem várias aí que utilizam motores com 3 cilindros. E vale dizer que este vídeo não é uma defesa do motor de 3 cilindros. O objetivo aqui é fazer com que você entenda os motivos, os argumentos para que os fabricantes tenham optado, ultimamente, por utilizar motores com 3 cilindros. Até porque a gente não pode brigar com a realidade. Dá uma olhada aí na lista dos 10 carros mais vendidos do momento e você vai ver que pelo menos 8 desses carros utilizam motores de 3 cilindros. Eu sou Felipe Carvalho, o caçador de carros, especialista em procura e avaliação de carros usados. Então presta atenção, meu caro amigo, naquele que é o principal motivo da indústria estar adotando os motores 3 cilindros em massa nesses carros de grande produção. Bom, quando ela faz isso, ela consegue aumentar o volume unitário de cada um dos cilindros. Então vamos lá, vamos pensar aqui num motor 1.0 de 4 cilindros. Você pega ali os 1000 centímetros cúbicos desse motor, divide por 4 e aí você tem 250 centímetros cúbicos em cada um dos 4 cilindros. Se você fizer a mesma conta aqui para o motor de 3 cilindros, você vai chegar em 333 centímetros cúbicos por cilindro. Ou seja, nesse exemplo, cada cilindro de um motor de 3 cilindros tem um volume maior do que cada cilindro de um motor de 4 cilindros. E quando você aumenta o volume, ele é proporcionalmente maior do que o aumento da área de cada um desses cilindros. E nessa de você aumentar o volume, você aumenta a eficiência. Quando você aumenta a eficiência, você aumenta o torque. Eu vou dar um exemplo aqui que você vai entender perfeitamente. Vamos comparar aqui um motor 1.0 e um motor 2.0. Você sabia que o motor 2.0 é mais eficiente do que o motor 1.0? Assim como um motor de 3 litros, um motor 3.0 é mais eficiente que um motor 2.0 e mais eficiente que o motor 1.0. Aí você vai me falar, Felipe, você tá maluco? É óbvio que um motor 3 litros, geralmente vai ser um 6 cilindros, né? Óbvio que um motor como esse vai gastar mais do que um 2.0 e o 2.0 vai gastar mais do que o 1.0? Sim, só que proporcionalmente não. Você não tem um motor 2.0 que gasta 2 vezes mais do que um motor 1.0. Um exemplo simples do carro que eu tenho aqui na garagem, um Azira com motor 3.0, ele faz tranquilamente 10 km por litro na estrada. Por acaso tem algum motor 1.0 aspirado que faça 30 km por litro na mesma condição? Não, não tem. Então, é um motor mais eficiente. Você aumenta o volume do motor, você aumenta a eficiência. Cada explosão que acontece em cada um dos cilindros, a perda com o calor é menor, porque, como eu disse, a área proporcionalmente ela é menor do que o aumento do volume, e quando você acaba perdendo menos com o calor,
você acaba ganhando na pressão que é feita ali no pistão. Com isso você ganha eficiência, com isso você ganha torque. Dá uma olhada aí na ficha técnica desses atuais 3 cilindros 1.0, vai lá ver se o torque desses motores, eles não são bem maiores do que os 1.0 do passado, com 4 cilindros. Vamos pegar aqui como exemplo o do Fiat Argo. Ele chega a quase 11 kg força-metro de torque, o que é muita coisa para um motor de 1 litro. Inclusive aqui vai uma curiosidade. Existe um valor de volume unitário de cilindro que é o ideal considerado pelos engenheiros para veículos de passeio. Esse número é de 500 centímetros cúbicos. Não por acaso, muitos motores 4 cilindros são 2.0, que aí tem 500 centímetros cúbicos por cilindro. Assim como muitos motores 6 cilindros são 3.0, 8 cilindros 4.0, 12 cilindros 6.0. Você vai fazer aí a conta, você vai ver que cada um dos cilindros tem 500 centímetros cúbicos. É claro que vai ter variações para cima, variações para baixo, com suas vantagens, suas desvantagens, que o fabricante vai decidir o que é melhor para aquele tipo de projeto. Com isso em mente, pensa naquele motor da Ford, não existe mais, né? Aquele motor 1.5 que saiu em Ford Ka, saiu em Ford EcoSport, aquele motor 1.5 de 3 cilindros, divide aí 1.500 por 3, 500 centímetros cúbicos. Agora vamos lá para mais um dos motivos da indústria estar optando por motores 3 cilindros, que é o custo de produção. Então é óbvio que um motor como esse tem um custo de produção reduzido. Você tem um pistão a menos, uma biela a menos, você tem válvulas a menos, o motor é mais compacto, você tem menos material, utiliza menos óleo. Enfim, tudo isso reduz o custo de produção, o que é muito bom para a indústria. E quando a gente pensa em menos peças móveis dentro de um motor, dá para a gente falar que tem menos atrito. Outra coisa que é favorável para motores de 3 cilindros. Você tendo menos atrito, você consegue gerar mais potência. E por fim, mais um motivo que inclusive aconteceu comigo essa semana. Eu estava aqui com um Volkswagen Up, daqueles primeirinhos, 1.0 aspirado. Eu estava gravando um conteúdo de test drive desse carro, o carro estava aqui na minha garagem, dormiu na minha garagem, então quando eu fui ligar, ele estava ali com o motor frio, né, na verdade, o motor na temperatura ambiente, né? E no que eu liguei o carro, apenas fiz manobras aqui dentro da garagem, já saí com ele para a rua, fiquei ali observando o marcador de temperatura, que no caso do Up é digital, você tem ali no computador de bordo, nem todos, né, mas esse que eu fiz o teste tinha, e eu fiquei ali observando, ia subindo de 5 em 5 graus, 40 graus, 45 graus, 50 graus. Quando eu estava a 3 quadras daqui, sei lá, cerca de 600, 700 metros que eu tinha rodado com o carro, ele já tinha atingido os 90 graus Celsius. Eu achei impressionante aquilo, porque eu observo isso nos meus carros, isso principalmente no Astra. Eu tenho aqui um Astra 2003, né, um carro que já tem mais de 20 anos. Eu observo que esse Astra ele demora muito para atingir a temperatura ideal. Quando eu saio com ele, às vezes leva 10 minutos. Se for falar em distância, coisa de 3, quase 4 quilômetros para o ponteiro chegar ali na metade. E esse Upzinho precisou de pouquíssimos minutos, menos de 1 quilômetro, para atingir a temperatura ideal. O porquê disso? Porque o motor é bem menor. Um motor bem menor consegue atingir a temperatura muito mais rápido. Então é isso, meu caro amigo. Eu espero que agora, com esses conhecimentos, você não caia nessa conversa fiada de que motor 3 cilindros não presta. Lembra desse exemplo que eu dei lá no comecinho, desse rapaz aí com o Virtus de 650 mil quilômetros? Se chegou nessa quilometragem, é porque dá para chegar. Eu posso afirmar com toda certeza que a tecnologia dos motores, elas estão evoluindo muito mais rápido do que a vontade dos proprietários, dos donos dos carros, de acompanharem essa tecnologia e manterem esses carros do jeito que eles têm que ser mantidos. Então, quando a gente vê problemas nos motores 3 cilindros,
você pode ter certeza que, na grande maioria das vezes, foi manutenção negligenciada. Manutenção que não foi feita, ou se foi feita de maneira errada. É isso, meu caro amigo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Grande abraço e até a próxima. Qual?